Então, tudo bem, gente. Até agora nós já falamos uma introdução, a gente falou um pouco sobre pai rico, pai pobre, a gente falou também sobre impostos. Agora, o que eu quero dar para vocês é um caminho das pedras. Fica com a gente, hein? O que eu quero falar? Decisões conscientes. Se nós temos decisões conscientes e decisões inteligentes em apenas 3 coisas na nossa vida, é possível que você tenha uma coisa fantástica, que é chamada liberdade financeira. Por que liberdade financeira? Você já pensou que todos os meses você trabalha, e trabalha muito, e sua pra caramba, para poder pagar boleto? A gente fala que assim, não tem nada que assusta mais a gente do que pagar aquele maldito boleto que chega todo mês e que a gente vê o salário todo indo embora. Então, o que acontece? Você trabalha para o quê? Para pagar a conta. Se você trabalha para pagar a conta e não trabalha necessariamente no que você gosta, no que você quer fazer, você vira escravo de fato. Porque você precisa trabalhar para pagar suas contas e não tem nenhuma situação de escravidão pior do que essa. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: às vezes, com 3 decisões relativamente simples e pequenas durante um determinado número de anos, é possível que você não seja mais escravo do seu trabalho. É possível que você não tenha sequer que trabalhar. Então, olha que interessante. Imagina se você consegue se libertar e falar assim: olha, os meus rendimentos mensais, eles são capazes de me manter em uma situação totalmente favorável em que eu não preciso mais trabalhar para poder receber o dinheiro que eu preciso para pagar minhas contas. Liberdade financeira, independência financeira, tá? Quais são essas 3 decisões? Fica com a gente. A primeira, casa própria. A segunda, automóvel. E a terceira, previdência. Vamos falar de cada uma delas agora. Então, gente, vamos começar falando sobre automóvel. Ter ou não ter. Quem nunca sonhou em ter aquele carrinho zero, com cheirinho de novo, né? Pois é, eu sei que você já sonhou. Eu também já sonhei, eu também já caí nesse erro. Quem não? Eu fiz aqui uma simulação, um carro bacana, não vou falar o nome, mas vocês estão vendo aí na imagem. R$ 61.500, ele completinho, novo, saído da fábrica ali, né? Aí você pega e fala assim: olha, a taxa de juros é pequenininha, vai caber no meu bolso, eu vou dar uma entrada de R$ 20.000 e vou pagar uma parcela média de R$ 1.600 por mês. Beleza, isso cabe no meu bolso, tranquilo. Só que as pessoas não calculam determinadas coisas. Por exemplo, a partir do momento que eu peguei esse carro e virei a esquina, quanto menos ele está valendo? Se eu precisar vender esse carro para pagar as minhas parcelas, será que eu vou conseguir vender? Né? Ou se eu vender esse carro, será que eu vou conseguir o dinheiro para poder pagar as parcelas ou o endividamento que eu peguei? Talvez não. E as pessoas, muitas vezes, elas computam aquilo que cabe no bolso, né? Quem nunca fez isso? Pegou uma prestação e falou assim: e se eu consigo pagar? Só que lembra do conceito da contabilidade descomplicada? Quando você compra um carro, você não tem só o custo do financiamento. Você tem que lembrar que você vai ter que pagar gasolina, você vai ter que pagar IPVA, possivelmente, se você for uma pessoa consciente, você vai ter que pagar um seguro, né? E tudo isso potencializa muito os seus gastos. E quando as pessoas calculam, muitas vezes elas não calculam com esses gastos. E aí o que acontece? Calculando os custos. A gente colocou aqui no slide básico uma pessoa que roda aí mais ou menos 20 km por dia, né? Então, mais ou menos 600 km por mês. Ela consome ali com o carro 12 km por litro, mais ou menos. O tanque cabe ali 50 litros. Ele precisa, então, de 50 litros para rodar um mês. Qual que é o preço da gasolina? Bota aí R$ 4,80. Então, a pessoa vai gastar ali R$ 240 por mês só de combustível, tá? Além dos 1.600 e pouco do financiamento. Depois ainda tem IPVA, licenciamento, DPVAT. Beleza, aí a gente dividiu aqui para ficar um valor por mês, no lugar de um valor pago por ano. O seguro, beleza. A manutenção, né? Porque de 6 em 6 meses ou de 10 em 10 mil quilômetros, você vai ter que levar o seu carro para dar aquele ajustezinho. E além disso, tem ali estacionamento. Você tem um carro, você não vai ficar parando ele toda vez na rua, você vai querer ir no shopping, você vai querer ver um cinema. E você tem algumas despesas inesperadas. Por exemplo, passa um motoqueiro, chuta seu retrovisor, quem nunca, né? Ou então você tem um acidentezinho de leve, bate o carro, um dano, uma multa ou qualquer coisa assim, passeia uma velocidade a mais no radar. Né? Então você tem ali custos mensais de mais ou menos R$ 898,75 por mês. E olha, eu sou uma pessoa conservadora, eu gosto de jogar os custos para baixo. O que acontece?
Se você somar o custo mensal do combustível mais os demais custos mensais, você tem ali um custo mensal de mais ou menos R$ 1.140, R$ 1.138 por mês com esse carro. Mas olha, você ainda tem que pagar as prestações. Você está lembrando disso? Qual que é a minha proposta? É você pensar diferente. E se você utilizasse transporte público para trabalhar, será que é possível? Aí às vezes você vai pagar ali R$ 4,50 de passagem, R$ 5, né? Depende de cada lugar do país aí. Você vai gastar ali 180, R$ 200 por mês? Mais ou menos isso, né? Ida e volta. E que tal um luxo? Pega um Uber aos finais de semana, a cada 10 quilômetros que você rodar com Uber vai ali 25, 30 reais, dependendo, né? Então você tem ali custos mensais de aproximadamente R$ 400 por mês. Olha só a diferença. O carro você estaria pagando quase 1.200, enquanto no Uber mais o transporte público você estaria gastando R$ 400 por mês. A diferença, sem contar o financiamento do carro, sem contar a entrada que você deu, está dando ali R$ 760 por mês, tá? E se você pegasse esses R$ 700 por mês e você fosse uma pessoa disciplinada e persistente e poupasse esse valor que você ia gastar? O que será que vai acontecer em algum tempo? Bem, aí é a mentalidade das pessoas ricas, né? Então, o que acontece aqui? Ao a gente comparar esses valores ao longo do tempo, a gente foi compondo o seguinte, olha, o valor do carro, praticamente o valor do carro quando você virou de esquina com ele, você tirou ele da concessionária novinho, você virou de esquina, você gastou, assim, R$ 8.000, R$ 10.000, você perdeu de valor naquele carro. Dava para você ter ido para a Disney e voltado com o dólar a 4,30, se você quisesse, entendeu? Dava para ir para a Disney e ficar uma semana lá. Então tudo bem, mas você queria aquilo porque você queria o cheiro de novo no carro, né? Então aquele cheirinho vale R$ 10.000, eu concordo. Mas aí olha só a situação, se ao longo do tempo você vai compondo essas diferenças, se você financiou o carro em 3 anos, o valor do carro era R$ 61.500 e você pagou por ele R$ 78.000. Então você, além de ter perdido dinheiro, né, que você virou a esquina, ele já deixou de valer, você gastou por um carro que valia R$ 61.500, R$ 78.000. Então você deixou de ir para a Disney umas 3 vezes só por ter comprado o carro novo. É uma opção. Mas aí você não está contando ainda com os outros custos, que são os custos ao longo do tempo. Se você compõe isso em apenas 3 anos, olha só esses gráficos, o valor do carro que caiu, a dívida que você assumiu e você tem que pagar, né? Então você vai ver isso aqui no slide, olha só. Depois você tem o custo operacional que está compondo ali e no final a gente faz um balanço. Ou seja, você tem 2 opções, ter comprado o carro ou não ter comprado o carro. Se você comprou o carro, você reduziu o seu patrimônio em 3 anos. Se você pegou aquele dinheiro da entrada e compôs com a diferença daqueles R$ 760 por mês ao longo de 3 anos, você teria, no final do período, cerca de 110 mil, R$ 111.000 com aplicações mensais. Então, o que acontece? Com R$ 110.000 você podia, em 3 anos, comprar o carro à vista e continuar reinvestindo o resto que sobrou do dinheiro, né? Então você só teria que pagar o preço de ir de transporte público para o trabalho por 3 anos. Se você fez isso ao longo de 3 anos, você teria total condição de comprar o seu carro à vista. E por que não? Se você pode pagar o seu carro à vista, você não pagar ele à vista, se você quiser, né? Senão você pode continuar acumulando. Mas assim, você poderia comprar o seu carro à vista e não a prazo. Então você pagaria muito menos por ele, né? Então essa é a primeira decisão. Mas aí você tem que pensar, qual que é a sua conclusão? Primeiro, qual a distância que você mora do seu trabalho? Você consegue calcular esses custos para você? Eu acho que é muito importante que você faça os seus próprios cálculos. Eu fiz uma decisão. Eu decidi, no lugar de pagar por 2 carros ou pagar por um carro, eu morar muito próximo do meu serviço. Então eu vou e volto de transporte público tranquilamente, gasto pouco tempo de transporte público e consigo acumular esse dinheiro. Para você pode ser interessante fazer isso. Às vezes é mais barato você morar perto do serviço do que você comprar um carro e manter um carro.
Pensa nisso, né? Pode ser muito interessante e você vai ganhar em qualidade de vida e passar muito menos tempo no transporte para o trabalho, por exemplo, tá? Bem, gente, então a gente falou de automóvel. E aí, para o padrão da sua família, vale a pena ter carro? Você sabe calcular essas diferenças? Será que vale a pena para você, para o seu caso específico? Não sei. Bem, vamos encerrar aqui e nós vamos passar para os próximos 2 tópicos: casa própria e, posteriormente, aposentadoria. Eu sei que você está afim de saber sobre isso.